Questão número 1. SPSEC 2011. Seja o número complexo z igual a x mais y i sobre 3 mais 4i, com x e y reais, e i ao quadrado, claro, unidade imaginária, é igual a menos 1. Tá? Se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20, então qual é o módulo de z? Galera, o módulo de um complexo, se ele tiver assim, numa forma de fração, é uma parada legal que você pode fazer, que é a seguinte: você pode separar os módulos, beleza? Olha aqui, ó. Muito útil, né? Você pode fazer isso aí. E aí, fórmula, né? Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E a gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é 20. Isso aqui embaixo dá 25. Se fizer as continhas, vai dar 25. Raiz de 25, professor, é 5, certo? Caraca, professor, não tem resposta? Não tem resposta porque a gente tem que simplificar esta raiz, né? 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Sai o 4 como 2. E foi, gabarito letra C. Tudo tranquilo, gente? Então, questão muito simples que envolvia módulo de número complexo, tudo bem? Assunto muito recorrente na sua prova. Então vamos lá, questão 2, vamos junto. A figura geométrica formada pelos afixos das raízes complexas da equação x ao cubo menos 8 igual a 0 tem área igual a quanto, professor? Caraca, olha isso aí. Uma questão de complexo que envolve área. Pois é, cara, para você ver como isso é louco, né? Galera, eu vou desenhar a figura. Eu vou até desenhar um círculo primeiro para me ajudar na figura. Vou tentar desenhar um círculo um pouquinho melhor. Jesus. Opa, melhorou. Então, já vou te explicar o porquê do círculo. É porque ele vai me ajudar a desenhar a figura, tá? Então, olha só. A equação é x ao cubo é igual a 8, certo? Passando esse menos 8 para o outro lado, somando, fica x ao cubo igual a 8. Então, x é igual a raiz cúbica de 8. Aí você poderia fazer assim, professor, não seja burro, professor, tá aqui, ó. É só fazer assim, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo, corta, pá, deu 2, gabarito. Não, mas não é assim, porque tem soluções complexas também, tá? Mas isso que você fez vai ajudar, cara. Isso que você fez vai ajudar, vou te mostrar por quê, olha só. Então tá aqui o plano de Argand-Gauss. Parece o ciclo trigonométrico. Mas é o plano real, é o eixo real e o eixo imaginário, tá? O que que eu sei? Eu sei que 2 é gabarito. É uma das respostas. Tá aqui, né? Mas eu também sei que tem que formar um triângulo equilátero, certo? Porque sempre forma um polígono regular. Então, gente, esse triângulo equilátero, ele só vai poder se formar assim. Vocês concordam? Sendo isso aqui uma solução, isso aqui uma solução, e isso aqui outra solução. Tá bom? E daí, professor, como é que eu vou agora matar esse exercício? Cara, é bem tranquilo. Olha, você quer saber quanto que vale a raiz cúbica de 8, certo? O que você acha? Quanto você acha que mede isso aqui? Mede 2, certo? Você concorda que mede 2? Isso aqui mede 2, porque x igual a 2, né, é uma solução, correto? Tô entendendo não, professor. Se eu tenho assim a forma melhor de explicar? Cara, é porque assim,
A gente quer resolver essa equação aqui. Z ao cubo igual a 8. Correto? Muito bem. A gente já achou que 2 é uma solução. Certo? Se eu substituir o Z por 2, rola. Só que, quanto é que mede isso aqui, hein? É 2 também, né? Você concorda que isso aí também mede 2? E você concorda que isso aqui também mede 2? Então, cara, acabou. Porque você já consegue calcular a área desse triângulo equilátero da seguinte forma. Isso aqui mede 30 graus, certo? Eu consigo achar essa medida aqui agora. Vamos chamar de x. X eu já usei? Já. Vamos chamar de y. Faz uma trigonometriazinha aqui, ou usa o fato do triângulo ser egípcio. Vou fazer trigonometria, tá? Cosseno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Só que cosseno de 30 dá raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2, y é igual a raiz de 3. Então, eu já sei que o lado deste triângulo equilátero, lembra que o lado é 2y, né? Então, o lado vai ser 2 raiz de 3. E área de triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Substitui aí. Isso vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3. Tudo isso dividido por 4. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Sobra o raiz de 3 dividido por 4. Ah, tchau. Isso dá 3 raiz de 3. Gabarito, letra E. Tudo bem? Então, percebeu que eu tive que tirar uma fórmula, né? Da minha cachola e tive que usar, né? Se você não fizesse assim, você ia ter que usar a segunda lei de De Moivre, e aí você ia ter que montar a figura, fazer distância de ponto a ponto. Assim é realmente muito melhor. Então, dando uma revisada aqui, que eu sei que a questão não é fácil, o que eu fiz primeiro foi, percebi que era um triângulo, achei uma solução, montei o triângulo de acordo com aquela solução, e aí fiz alguma geometria no meio da figura para poder achar o lado do triângulo equilátero. Beleza? Próxima questão, gente. Então, questão 3. Vamos lá. Sendo Z o conjugado no número complexo Z e I a unidade imaginária, o número complexo Z que satisfaz a condição papapá, papapá, é qual? Então, tá aí uma equação, tudo bem? Z mais 2 vezes Z conjugado. Lembra do que é conjugado? Conjugado é trocar o sinal da parte imaginária, certo? Por exemplo, você tem 2 mais 3i. Conjuga, professor? Conjugo. 2 menos 3i. Tudo bem? Então, o mais virou menos. E se eu quiser conjugar de novo, volta a ser mais, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Eu não sei que complexo é esse. Vamos chamar de A mais BI. E vou substituir essa galera toda aqui. Vamos lá. Z é A mais BI. Mais 2 vezes A menos BI. Isso tem que ser igual a 2 menos Z, que é A mais BI, vezes I. Isso aqui eu tirei da onde, professor? Da teoria. Certo? Tudo bem? Show de bola. Então, fazendo as contas, plá, plá, isso fica assim. A mais BI mais 2A menos 2BI é igual a 2 menos. Distribui aqui dentro. A vezes I dá AI. BI vezes I dá BI ao quadrado. Ok?
Continua a conta aí, professor. Vamos lá. A mais 2A dá 3A. BI menos 2BI dá menos BI. Agora do outro lado. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos B. Aí isso fica assim. Esse menos muda o sinal todo mundo lá de dentro. Mais B, ok? Portanto, 3A menos BI tem que ser igual a 2 mais B menos AI, ok? E o que eu faço? Parte real fica igual a parte real. Parte imaginária fica igual a parte imaginária, tá? Então, vamos fazer a parte imaginária primeiro. Menos B tem que ser igual a menos A. Portanto, B é igual a A. Essa é a primeira parte. Segunda, 3A é igual a 2 mais B. Só que B é igual a A, certo? Então, fica 3A, que é igual a 2 mais A. Passa para o outro lado, fica 2A é igual a 2. A é igual a 1. Portanto, B também é igual a 1, e esse complexo é 1 mais I, gabarito, letra D. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá? Próxima questão, plau. Questão 4. Seja a função f igual a plá, 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 assim o valor de... Meu Deus, que isso, cara? Como assim? F meio, FI 64, F de tá. Como é que a gente resolve isso? Passo a passo. Vamos fazer passo a passo. Vamos lá. Vamos fazer primeiro f de meio. Vamos na ordem. Perceba que essa função ela é condicional. Professor, desce o terror, por favor, me diga. Condição. C é conjunção, professor? C é conjunção? Então, mas ela traz condição de quê, professor? Condição. Condição. Se isso acontecer, use essa fórmula. Se isso acontecer, use esta fórmula. Se isso acontecer, use esta fórmula. Bom, vamos lá. Meio se encaixa onde? Não é real. Mentira, meio é real. É irracional. Mentira, meio é racional. Como meio é racional, eu já sei que f de meio será igual a 2x menos 1. Portanto, 2 vezes x menos 1. 2 vezes meio é 1. 1 menos 1 é igual a 0. Beleza? 1 menos 1 é igual a 0. Então, f de meio é 0. Nossa primeira aqui já foi 0. Tudo bem? Bom, i elevado a 64 mais 5i elevado a 110. Caraca, professor, que bosta. Não, cara, olha só. Lembra que eu te expliquei? Divide por 4 e compara com isso aqui, ó. I elevado a 0 é igual a 1, i elevado a 1 é igual a i elevado a 2 é menos 1, i elevado a 3 é menos i. Divide por 4, dá 16, 16 vezes 4 dá 64, 0. Então isso aqui deu i elevado a 0 mais 5i elevado a quanto, professor? 110. Divide por 4, considera só o resto. 2 vezes 4, 8. 9, 10, 11. Baixa 3, 0. 4 vezes 7, 28 para 32. Então, vira só 2. O expoente fica só ao quadrado, tá bom? I elevado a 0 é 1. I ao quadrado, menos 1. Isso ficou menos 4. Menos 4 não é real? Mentira, menos 4 é real. Irracional? Não. Menos 4 é racional. Então, eu já sei que a f de i elevado a 64 mais 5i elevado a 110 é a mesma coisa que a f de menos 4, que é 2 vezes menos 4 menos 1, ok? Isso dá menos 8 menos 1, que é igual a menos 9.
tá bom? Então, isso aí é o resultado da segunda função, menos 9, tá? Próxima. F da raiz de menos 2. Vou fazer aqui. Primeiro vamos fazer a f da raiz de menos 2, sem a outra f em volta. Isso é um número que não é real. O menos 2, professor? Não, a raiz de menos 2, ela não é real. Então, x ao quadrado mais 8, certo? Como é que vai ficar isso aqui então, professor? Vai ficar a raiz de menos 2 ao quadrado mais 8, certo? A raiz de menos 2 ao quadrado mais 8. Esse cara aqui, ele é o que está dentro do x, certo? Então, aqui, preste atenção que a questão ela é um pouquinho mal formulada, porque, assim, x ao quadrado só é definido para números reais, né, com a raiz. Então, raiz de menos 2 ao quadrado pode ser menos 2, ou você pode passar o quadrado para dentro e vai dar raiz quadrada de 4, que é 2, certo? Vamos tentar os dois, né? Porque ficou bem mal formulado mesmo. Então, isso aqui ficou menos 2 mais 8, que é igual a 6, sendo que isso aqui poderia muito bem dar 2, e aí 2 mais 8 é igual a 10. Muito bem. Bom, e aí agora, 2x menos 1, né? Porque a gente quer a f da raiz de menos 2. Só que isso aqui dentro deu 6. Então, ficou a f de 6, que é igual a quanto, professor? Que é igual a 2 vezes 6 menos 1. 2 vezes 6, 12, menos 1, 11. Então, isso aqui deu 11. Somando tudo que eu encontrei, 0 menos 9 mais 11, 2. Só por curiosidade, se aqui desse 10, né? Se aqui desse 10, aqui ia ficar 2 vezes 20 menos 1, 19. 19 menos 9 ia dar 10. Ainda bem que eles não colocaram essa solução também, porque senão a questão anulada, né? Muito bem, gente. Muito bem, então, próxima questão, vamos lá? 3, 2, 1, plau. Questão 5. Sendo Z um número complexo obtido na rotação de 90 graus, em relação à origem do número complexo 1 mais i, determine z ao cubo. Caraca, professor, então ele está me dizendo o seguinte, ele está me dizendo que tinha um número lá, 1 mais i, vou desenhar 1 mais i aqui. Então, imaginário, real. 1 mais 1i, né? Mesma coisa aqui, 1 mais i. Tá aqui? Show de bola. O que eu vou fazer? Cara, primeira coisa que eu faço, pego esse número e passo para a forma trigonométrica. É muito fácil de fazer rotação na forma trigonométrica, né? Percebe que isso aqui é um quadrado, esse ângulo aqui é de 45 graus. Como isso é um quadrado, o módulo de z é a diagonal do quadrado, mede raiz de 2. Sim? Então, este número na forma trigonométrica fica raiz de 2 vezes o cosseno de 45 mais i seno de 45. Aliás, esse ainda não é z, né? Z, chamar isso aqui de, sei lá, w. Ele deixa bem claro que z é um número complexo que eu obtenho depois de girar, né? Então, vamos girar agora. Soma 90 graus. Ele não disse para que lado é a rotação, né? Mas eu vou assumir que é uma rotação anti-horária, né? É o mais normal, né? A rotação, quando é horária, geralmente tem um sinal de menos, correto? Tudo bem? Então, show de bola. Então, olha só. Vou somar 90 graus. Somando 90 graus, professor? Isso. Vamos lá, então. Então, somando 90 graus, basta eu somar 90 no 45. 45 mais 90 dá 135. Beleza? Mais i seno
de 135, certo? Então, isso aqui já é o meu complexo Z. Olha só, complexo Z. Então, olha só. Então, somei 90 graus. Somei 90 graus aqui, somei 90 graus aqui e pronto. Isso aí é o meu Z. Ele quer Z ao cubo, professor. Professor, ele quer Z ao cubo. Caraca, o que eu faço agora? Primeira lei de De Moivre. Eleva o módulo ao cubo e dentro do argumento você multiplica por 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 405 graus. 405 graus. Tranquilo, gente? De boa? Então vamos lá. Quanto é que dá a raiz de 2 ao cubo? É raiz de 8, né? Vezes cosseno de 405. Para a gente fazer esses cossenos grandes, o que a gente precisa fazer, professor? Pegar o 405 e dividir por 360. É mesmo? É? Exatamente. Multiplica por 1, aí sobra 45. Isso, sobrou 45. Aí fica cosseno de 45 mais I seno de 45 graus. Bem? Bom, eu nem vou tirar o 8 daqui, vai deixar aí mesmo. Aí isso aqui fica assim, raiz de 8. Aliás, vou sim, mudei de ideia. Raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2, certo, professor? Isso. E cosseno de 45, professor? Raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E sobra o I. Multiplica em cruz assim, papá. Quando você multiplicar, vai ficar assim. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, mais 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. E 2 corta com 2, 2 corta com 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, e gabaritou, letra é de espécie. Muito bem. Próxima questão, gente, vamos lá? Então, tranquilo, né? Primeiro, o que a gente fez? A gente passou para a forma trigonométrica para poder fazer rotações, tudo bem? E aí, depois que você faz a primeira rotação, você fica super tranquilo para elevar ao cubo, porque aí é só multiplicar o argumento pelo 3. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão. 3, 2, 1, plá. Próxima questão. Questão 6. De todos os números complexos que satisfazem a condição z menos igual a 1, existe um número complexo e fica mais próximo da origem. Qual é a parte real desse número complexo Z1? Dá uma olhada aqui para cima. Galera, essa é a primeira questão que a gente vai fazer aqui, que vai envolver geometria analítica. Então, fica tranquilo, tá? Não é nada muito absurdo, mas você precisaria ter visto um pouquinho de geometria analítica, especificamente a parte de circunferência. Sim? A equação reduzida da circunferência, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Você precisaria ter visto isso, tá bom? Mas eu vou explicando no meio do caminho para você poder olhar e falar assim, caraca, entendi. Isso aí é de boa, tá bom? Então segue comigo na tela aqui, olha só. De todos os números complexos Z que satisfazem a condição plá, 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 existe um que fica próximo da origem. Primeiro a gente tem que entender o que ele está falando. Eu gostaria também de dizer que essa questão está faltando um módulo aqui, tá bom? Peço desculpa para todo mundo. Está faltando um módulo aqui, tá? Então, muito bem. Então, vamos começar a fazer. Galera, a primeira coisa que você faz, escreve Z na forma algébrica. Eu iria escrever A mais BI. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou chamar de x mais YI. Eu já vou te explicar o porquê que eu estou fazendo isso. Tá bom? Então, show de bola. Vem comigo, ó. Primeiro eu vou escrever esse módulo utilizando já esse Z substituído. Então, isso vai ficar assim, x mais YI menos 2 menos com menos dá mais. E isso aqui tem que ser igual a 1. Então, até aí, sem problema, tá? Bom, aí isso fica assim, x menos 2, trouxe esse cara para cá, vou colocar I em evidência, y mais 2. Opa, professor, isso aí ficou esquisito, né? Mas eu sei fórmula para módulo, né?
Fórmula de módulo é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Isso tem que ser igual a 1, professor. Isso. Eleva ao quadrado dos dois lados. E aí, cara, para quem já estudou círculo, isso que a gente encontrou aí é a equação geral de uma circunferência, certo? Relembrando aqui contigo, vamos lá. Olha o brinde. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. É um círculo centrado em x0, y0 de raio e de raio R. Tudo bem? Show de bola? Tá bom. Então, essa é a teoria que eu preciso que você tenha. Então, eu já sei que este círculo aqui ele está centrado em 2, menos 2, e ele tem raio 1. Vamos dar uma desenhada nele? Aí eu vou fazendo esse rascunho aqui, se você me permitir. Tá bom? Então, deixa eu só ver de novo onde é que ele está. Ele está no 2 menos 2. Então, ele está no quarto quadrante. Então, vamos lá. A gente vai precisar fazer uma geometriazinha aqui. Mas a gente faz. Aqui a gente não tem problema com esses desafios. Então, olha só. Aqui está o eixo Y. Aqui está o eixo X. Aqui nós temos o 2. E aqui nós temos o menos 2. Tá aí. E qual é o raio, professor? O raio é 1, certo? Então, raio 1, eu já sei que vai subir uma unidade, vai uma unidade para esquerda, vai uma unidade para baixo e vai uma unidade para direita. Sim? É este círculo aqui que eu vou fazer de azul. Nossa, que dificuldade em fazer um círculo. É muito mais fácil quando não tem os pontos. Bom, tá aí o nosso círculo. Esse círculo, cada ponto desse círculo, que são infinitos, cada ponto dele significa um desses possíveis complexos aqui. De todos os números complexos Z, sabe quais são? Todos os que estão em cima daquele círculo azul. Ele quer saber qual é o complexo que está mais próximo da origem. Origem é este ponto aqui. É claro que o complexo que está mais próximo da origem é esse. O que a gente precisa achar, então? A gente precisa achar o x e o y. E aí, isso aí já não é mais um problema de números complexos, é um problema da toda e bela geometria, tá? Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso, né? Tem formas boas de fazer isso, né? Por exemplo, professor, o raio desse círculo é 1, né? É verdade. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, eu vou me dar a regalia de desenhar isso aqui do lado, tá? Para a gente poder fazer uma boa geometria em cima, tá? Aí tem um centro aqui, e aí sobe tipo um quadrado, você vê isso? Tipo um quadrado? Não, é exatamente um quadrado. Aqui e aqui. Pronto, esse é o nosso quadrado. E nós estamos interessados em achar dois valores. Nós estamos interessados em achar x e y. Esse é o nosso interesse. E aí, para a gente resolver isso, a gente pode fazer assim, ó.
isso aqui é a diagonal desse quadrado, você concorda? Isso aqui mede 2. Isso aqui mede 1. Isso aqui mede 1. Isso aqui também mede 1. Esse pedacinho também. E esse pedacinho também. Nem precisa deles, mas só para ficar organizado. Diagonal de quadrado é lado vezes a raiz de 2, certo? Ora, mas acontece que esse pedaço aqui mede 1, certo? Então, esse pedaço verde, que vai ser super importante, por isso que eu vou fazer de outra cor, esse pedaço verde aqui, ele mede 2 raiz de 2 menos 1, correto? Só que eu não estou interessado em 2 raiz de 2 menos 1. Eu estou interessado em x e y. Como é que eu resolvo isso então, professor? Pelo amor de Deus, o que eu faço? Ou eu faço Pitágoras. Acho que Pitágoras é bom. Acho que eu vou fazer Pitágoras. Pode ser? Poderia ser trigonometria. Eu poderia usar o fato de que isso aqui é a diagonal desse quadrado azul. Vamos fazer Pitágoras. Isso aqui mede y, portanto, y é igual a x, né? Porque isso é um quadrado. Então, y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 raiz de 2 menos 1 ao quadrado, certo? Isso fica 2y ao quadrado, que é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso fica 2y ao quadrado é igual a 8, aliás, 9 menos 4 raiz de 2. Ficou ruim porque ficou um radical duplo aqui, né? Não. Não vou fazer Pitágoras, não. Ficou feio pra caramba. Depois, se alguém quiser, eu faço isso aí num outro momento, mas ficou bem feio. Vamos fazer trigonometria mesmo. Muito bem, então vamos lá. Cosseno de 45 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tudo bem? Então, só que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí você multiplica cruzado, 2y é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2 menos 1. Plau, plau. 2y é igual a raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 dá 4. Raiz de 2 vezes menos 1 dá menos raiz de 2. Y é igual a 4 menos raiz de 2 sobre 2. Aí tem que ver o que ele está pedindo. Ele quer saber a parte real desse número. Bom, o número é x mais yi. Então ele está interessado em x. Só que x é igual a y. Portanto, x é 4 menos raiz de 2 sobre 2. 4 menos raiz de 2 sobre 2. Gabarito letra A. Tudo bem? Tranquilo, gente? Próxima questão, questão 7, SpaceX 2014. A representação geométrica no plano de Argand-Gauss, caraca, do conjunto de pontos que satisfazem a condição plá, 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 com z igual a x mais yi, sendo x e y números reais, é reta de equação. Caraca, professor, não entendi jossa nenhuma do que ele disse, porque ele falou tanta coisa. Olha isso. Primeiro ele fala representação geométrica. Tá bom, eu já sei que tem a ver com aquelas daqueles pontos lá que o senhor faz. Plano de Argand-Gauss é aquele plano que tem o eixo imaginário e o eixo real, não é isso? É isso aí. Aham. Aí, do conjunto de pontos que satisfazem... Olha isso aqui. Pô, como é que eu faço isso? Eu vou até reescrever aqui, ó. Z mais 2 menos 3i módulo de z menos 1 mais 4i. Gente, que isso, cara? Dá não. Pelo menos ele me deu z, né? Vou substituir aqui então. Vamos lá. X mais yi mais 2 menos 3i é igual a x mais yi menos 1 mais 4i, certo? Mas isso aí ajuda, é? Cara, ajuda pra caramba. Olha aqui, ó. Separa a parte real, coloca a parte imaginária em evidência e vou fazer isso a mesma coisa do outro lado, né?
y mais 4i. Muito bem. Módulo, você sabe abrir. É a ao quadrado mais b ao quadrado. Do outro lado, exatamente a mesma coisa. Eleve ao quadrado dos dois lados, por favor. Tudo bem? Resolve os produtos notáveis, x ao quadrado mais 4x mais 4, y ao quadrado menos 6y mais 9, x ao quadrado menos 2x mais 1, y ao quadrado mais 8x mais 16. Então eu fiz 4 vezes o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aquelas porra que a gente costuma fazer. E aí, cara, o bom disso tudo é que tem x ao quadrado desse lado e tem x ao quadrado desse. Tem y ao quadrado desse lado e tem y ao quadrado desse. Pô, então isso é show de bola, né? Aí sobrou um 4x aqui. Vou passar esse menos 2 para o outro lado somando. Vai ficar mais 2. Esses caras aqui já foram. Menos 6y. Vou passar para o outro lado esse... Aqui é y, né? Perdão. Aí, menos 8y. Então, esse aqui também já foi. E aí sobrou 4, sobrou 9, sobrou menos 1 e sobrou menos 16. Tá bom? Isso é igual a 0. Muito bem. 4 mais 2, 6. Menos 6 menos 8 dá menos 14. 4 mais 9, 13. Menos 1, 12. 12 menos 16 dá menos 4. Professor, não tem gabarito, professor. Fudeu. Não, rapaz. Não. Olha aqui, ó. Divide tudo por 2, ó. Isso aqui vira 3x. Isso aqui vira 7y. Isso aqui vira menos 2. Tem a opção, professor? Graças a Deus, professor. Que sorte que o senhor deu, né? Pois é. Então, questão 7. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão, questão 8. Opa, pulei. Questão 8, vamos lá. Se 1 mais i vezes plá é igual a x mais y, em que i é a unidade imaginária e x e y são números reais, qual é o valor de raiz de 3x mais y? Então, talvez você ache melhor dividir 180 por 12 para passar isso aqui para radianos. Então, acho que é uma boa ideia. Então, vamos fazer. Dá por 12, dá por 1, né? Daí dá 6, 0, 5 vezes 12. Show de bola. Então, já sei que isso aí é 15 graus. Então, na verdade, eu estou querendo calcular o cosseno de 15 graus mais i seno de 15 graus. Tá? Talvez seja uma boa ideia você fazer, tá? Não sei se tem uma outra forma assim. Você poderia passar isso aqui para forma trigonométrica, né? Fazer o produto, mas não ia mudar muita coisa, não. Você tem quase o mesmo trabalho. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve isso? Cosseno de A menos B e o seno de A menos B. Caraca, é muita trigonometria, né, professor? Exatamente. Sem trigonometria, complexos fica nu, né? Você vai conseguir resolver só a parte algébrica, você não vai responder a parte trigonométrica, né? Aí vamos lá. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, cossa, senta. E aqui minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Tá? Bom, e aí vamos lá. Cosseno de 15 graus é a mesma coisa que o cosseno de 45 graus menos 30 graus. E aí cossa mais senta. Sim? No cosseno, quando é menos, vira mais, e no seno, mantém o sinal. Tá? Bom, fazendo as contitas,
Isso fica assim. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, meio. Isso dá raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Show de bola. E o seno de 15, professor? Seno de 15, tranquilão, né? O seno de 15 vai ficar seno de 45 menos 30. Ai, Jesus! Então, ó, seno A, cosseno B, menos seno B, vezes cosseno A. Seno de 45, professor, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso fica raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, tá? Então, esses são o cosseno e o seno de 15 graus. Substituindo na expressão original, você fica assim, 1 mais i vezes raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, mais i vezes raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tudo bem? Começa a multiplicar. E aí fica como? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, mais i vezes raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Multiplica o i agora. Mais raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. I mais raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 vezes i ao quadrado. Porque esse i agora vai multiplicar o outro i que já estava ali, tá? Então, agora vamos tentar fazer essa conta aí, tá? Então, esse cara aqui eu não vou mexer ainda. Esses dois caras estão com o mesmo denominador. Vamos distribuir o i aqui em cima, né? Opa. Isso fica i raiz de 6 menos i raiz de 2 mais i raiz de 6 mais i raiz de 2. Tudo isso dividido por 4. Esse cara morre com isso. Show! Mais i ao quadrado é menos, né? Então vai mudar o sinal de todo mundo ali em cima. Então aqui vai ficar mais raiz de 2, estou trocando ele de lugar. E o raiz de 6 vai virar menos raiz de 6. Tudo isso sobre 4. Tudo bem? Esses caras também têm mesmos denominadores. Então, vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 mais raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4 mais i, 2i raiz de 6 sobre 4. Tudo bem? Aí, corta raiz de 6 com raiz de 6. Isso fica 2 raiz de 2 sobre 4 mais 2i raiz de 6 sobre 4. Simplificando, fica raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 6 sobre 2i. Então, isso é x e isso é y. Deixa eu trazer isso aqui para cá. X é igual a raiz de 2 sobre 2 e y é igual a raiz de 6 sobre 2. Foi isso que a gente achou? Foi isso que a gente achou. E aí ele quer raiz de 3x mais y. Senhor professor, pois é. Raiz de 3x mais y, não é isso? Isso. Isso fica assim. Raiz de 3 vezes x mais y. 3 vezes 2, 6. Isso dá raiz de 6 sobre 2. Opa, perdão. Mais raiz de 6 sobre 2, que dá 2 raiz de 6 sobre 2. Corta 2 com 2. Raiz de 6, gabarito letra A. Tudo bem? Então, essa contita aí fica raiz de 6. Tudo bem? Galera, próximo exercício, questão 9. Da SPSEX a gente vai até a 11. Tudo bem? Então, show de bola. Então, questão 9. Sejam Z e V números complexos, onde módulo de Z é igual a 1 e V
tem coordenadas no plano de Argand-Gauss, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E aí? Vamos ver o que a gente pode falar sobre estes caras. Então, módulo de Z é igual a 1. Então, eu já sei que da origem até a pontinha, ele mede 1. Vamos dar uma olhada no V. Não dá para desenhar Z, né? Porque a gente não sabe muito sobre. Mas a gente consegue desenhar o V. Bom, parte real, parte imaginária. Aqui está mais ou menos por aqui o raiz de 2 sobre 2. Aí aqui está o raiz de 2 sobre 2. Esse cara aqui é o meu V. Sim, esse cara aqui. Bom, quanto mede isso aqui, hein? Qual é o módulo de V? Vamos fazer? O módulo de V vai ser raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Se você for esperto, você vai ver que isso aqui é o seno de 45. Isso aqui é o cosseno de 45. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, aí você faz sem conta. Mas vamos fazer normal. 2 quartos mais 2 quartos, isso dá 4 quartos, que é igual a 1. Então, eu já sei que este tamanho aqui é 1. Então, o que eu posso dizer sobre esses dois caras? Os dois medem 1. Mas eu não sei para onde o Z está, certo? O Z pode estar para cá, ele pode estar para cá, ele pode estar aqui, 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 ele pode estar aqui, ó. Ele pode estar para trás, pode estar para essa posição aqui. Eu não sei onde o Z está. Mas eu sei que ele tem que estar em cima deste círculo, você concorda? Com certeza, Z tem que estar sobre este círculo de raio 1. Como é que é mesmo, professor, a equação da circunferência? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Está centrado na origem, então fica x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. O raio é 1. Portanto, é certeza que o Z e o V, eles pertencem à circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Beleza? Podemos ir para a próxima questão? Próxima questão. 3, 2, 1, plau. Questão 10. Na figura abaixo está representado o plano de Argand-Gauss com os fixos de 12 números complexos, identificados de A a L. Sabe-se que esses afixos dividem a circunferência em 12 partes iguais e que este ponto aqui é o ponto 1, 0. Muito bem. O polígono regular cujos vértices são os afixos de raiz quarta de E. Caraca, professor, raiz quarta de E. Raiz quarta de E. Como é que eu faço, professor? Simples, cara. Qual é a única forma de, a partir de E, você dividir essa circunferência em 4 partes iguais? A única forma é essa. É a única forma que você tem de construir um quadrado. Lembra que tem que formar um quadrado? Então, gabarito, gente. Não acredito, professor. Pois é. Tem que ver na ordem como é que tá ali, né? B-E-H-K? É isso aí. B-E-H-K. Gente, morreu a questão. Não acredito que morreu a questão, professor. Morreu a questão. Mas eu quero fazer de outra forma, tá? Não sei nem se vale a pena, mas vamos fazer, vai? Vamos lá. Eu quero utilizar a segunda lei de Moivre. Apesar de que a gente já morreu, a questão já morreu, tá? Mas vamos fazer, sim? Seguinte.
Eu sei que este círculo tem raio 1. Então, o módulo deste número complexo aqui, que é o que ele quer saber a raiz quarta deste número complexo aqui. O módulo desse complexo é 1. Show de bola. E eu sei quanto é que vale o argumento. Porque eu sei que este ângulo aqui, ele mede 30 graus. Porque dividir 360 graus em 12 partes, fica 30 graus para cada parte, né? Então, eu já sei que este ângulo inteiro aqui é um ângulo de 120 graus. Tudo bem? Então, eu já sei que o argumento é 120 graus. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então, ZK vai ficar assim. Raiz enésima, no caso, raiz quarta de 1 vezes colchete, né? Sempre esqueço. Cosseno de θ mais 2κπ sobre n mais i seno de θ mais 2κπ sobre n. Vai substituindo. Já que eu botei tudo com forma de letra, eu vou botar aqui na fórmula original, tá? Enésima módulo de z. Agora vamos começar a substituir. É raiz quarta de 1 vezes o cosseno de... O argumento é 120. Π é 180. E aqui é a mesma coisa. 120 mais 2k 180 sobre n, que é 4. Vamos tirar esse n aqui e colocar 4. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Fechei. Aí isso fica 1, que eu vou excluir, não importa. 120 sobre 4 é 30. E 360 dividido por 4 dá 90, certo? Ficou assim. Agora ele quer a raiz quarta. Então vamos começar a colocar. K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2 e K igual a 3. Certo? Quando eu substituir por 0, isso vai ficar assim. Cosseno de... Isso aqui morre. Vai sempre olhando para cá, tá? Cosseno de 30 graus mais I seno de 30 graus. Quando eu substituir por 1, vai ficar 120. Cosseno de 120 mais I seno de 120. E assim vai, somando de 90 em 90, né? Agora vai ficar 210. E agora vai ficar cosseno de 300. Agora, que pontos são esses? Quais são os pontos? Qual é o ponto que tem... Deixa eu botar de verde. Qual é o ponto que tem argumento 30 graus? 0, 30. Vamos colocar todos os argumentos. 0, aqui o argumento é 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Quais foram os argumentos que a gente achou? 30, 120, 210 e 300. Onde é que estão o 30? 30 está aqui. Onde é que está o 120? Aqui. Onde é que está o 210? Aqui. E onde é que está o 300? Aqui. Exatamente do jeito que a gente previu que aconteceria quando a gente fez pelo método poligonal. Tudo bem? Então, questão 11. Seja a igualdade A sobre 3, desculpa, seja a igualdade A sobre 3 menos B sobre 5 I igual a plá, plá, plá. Onde I é a unidade imaginária. Se A e B são números reais, quanto é que vale A sobre B, professor? Caraca, professor, olha só quantos slides que o senhor tem, professor. Caraca, me enganando. Tá bom. Então, olha só. Temos aqui
uma expressão esperando que você utilize a primeira lei de Moivre, certo? Como é que a gente faz, professor? Primeiro, caguei para radiano. Quero em graus. Radianos você só utiliza quando você quer dar a sua resposta, sim? 180 sobre 6, 30 graus. Então, isso vai ficar cosseno de 30 mais i seno de 30. Tudo isso elevado à quarta potência. Como é que você faz, professor, para elevar a quarta mesmo? Multiplica o argumento pelo expoente. 120 mais i seno de 120. Cosseno de 120, pela teoria de trigonometria, você sabe que é menos meio. E seno de 120, pela mesma teoria, você sabe que continua sendo raiz de 3 sobre 2, assim como o seno de 60. Tá? Muito bem. Então, isso é a sobre 3. E isso aqui é menos b sobre 5, certo? De acordo com a comparação que ele fez. Então, vamos fazer isso aqui. A sobre 3 é igual a menos meio. Portanto, A é igual a menos 3 meios. E menos b sobre 5... Opa! E menos b sobre 5 é igual a raiz de 3 sobre 2. Portanto, b é igual a menos 5 raiz de 3 sobre 2. Correto? O senhor está dizendo, né? Pois é, mas está dizendo também, né? E aí ele está procurando A sobre B, correto? A é menos 3 meios, B é menos 5 raiz de 3 sobre 2. Corte 2 com 2, professor. Agora corta menos com menos, professor. Ué! Aí isso fica 3 sobre 5 raiz de 3. Correto? Multiplique por raiz de 3 em cima e embaixo. Em cima vai ficar 3 raiz de 3. Embaixo vai ficar 5 vezes 3. Corte 3 com 3. Isso deu raiz de 3 sobre quanto, professor? Sobre 5, né, rapaz? Olha, tá certo, hein? Só acertou, que sorte. Chutou certo.